Deus, ele chama Jeremias para ser profeta. Jeremias, ele era filho de Ilquias, sacerdote na terra de Anatote. Alguns historiadores dizem que Jeremias tinha por volta de 20 anos. Jeremias já entendia, já tinha costume de ver o que o seu pai fazia no templo da casa do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, ser sacerdote naquela época era bem mais fácil do que ser profeta. Por quê? Porque ser sacerdote, eles tinham nas suas mãos a lei. Então ele ia seguir um ritual que estava na lei. Eles iam fazer expiação pelo povo, ele ia oferecer o sacrifício do povo a Deus, ele ia olhar para um leproso e determinar se aquele leproso estava curado ou não. Então os sacerdotes só ficavam dentro do templo ministrando aquilo que ele tinha em mãos. Mas o profeta, ele já teria que levar a mensagem de Deus para o povo. E levar a mensagem de Deus para um povo que estava longe do Senhor se tornava mais difícil ainda. Por quê? Porque o povo não queria ouvir aquilo que Deus tinha falado. O povo não queria ouvir aquilo que Deus tinha mandado. Por isso que a Bíblia diz que, assim como Jeremias, o povo não ouviu a sua voz, o povo não deu crédito na mensagem de Jeremias. Nós podemos ver isso também no próprio Jesus, porque ninguém deu crédito nas mensagens de Jesus. O povo não creu que Jesus era o Messias. Ele vinha da parte de Deus para restaurar o mundo, mas o povo não acreditou que ele era o enviado de Deus. E ser profeta naquela época era difícil. Não é igual os profetas de hoje que diz assim: olha, Deus está me mostrando aqui que o irmão está com dor de barriga, Deus está me mostrando aqui que no meio da igreja tem 5 irmãos com dor de cotovelo. Não é esse profeta que eu estou falando. É profeta que falava, se cumpria o que Deus falava, e muitas das vezes o povo ainda não cria no que Deus falava. E Jeremias, ele vivia na sua pele aquilo que ele profetizava para a nação. E eu imagino que Jeremias viu o pai servindo como sacerdote, ele viu a dificuldade dos outros profetas que antecederam. Aí ele dá uma resposta para Deus meio que sem graça: Deus, eu não sei falar, eu não sei, Senhor, ser profeta. Mas Deus já começa dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe e te dei as nações por profeta. Mas eu quero te dizer, olha, tu vai aonde eu te mandar, tu vai falar o que eu disser, e o povo vão ouvir aquilo que eu tenho para eles. Aí Jeremias tenta recuar e Deus dá uma garantia para Jeremias, dizendo: Jeremias, não te preocupes, porque eu serei contigo, eu estarei contigo. Ninguém irá tocar na tua vida, ninguém irá te matar, ninguém irá te destruir, porque eu estarei contigo, eu serei a tua retaguarda. Eu quero abrir aqui um parênteses nessa noite e dizer para você que o Senhor é na tua vida, o Senhor é contigo. Talvez você entrou aqui dizendo: eu ouvi a ameaça do inimigo, eu ouvi palavras de maldição, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é na tua vida para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Jeremias começa a profetizar, e as profecias de Jeremias eram uma mensagem de consertar, rever o passado, ter responsabilidade no presente e trazer uma esperança para o futuro. Olha que coisa!
não havia paz. Mas Jeremias continuava dizendo: olha, Deus vai trazer o castigo, Deus vai trazer o juízo sobre o povo, porque o povo não quer se voltar para o Senhor, o povo não quer se arrepender. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, eu vou correr aqui para terminarmos dentro de um horário razoável. A Bíblia diz lá em Lamentações capítulo 1 em diante, que a situação do povo era tão terrível, os profetas ficavam só profetizando paz, mas Deus começou a trazer o castigo sobre aquele povo. E a Bíblia diz que os sacerdotes viviam com o rosto no chão, clamando, pedindo misericórdia, só que deixavam de ministrar no altar. A situação estava tão terrível que as jovens não tinham mais esperança de casar, as crianças não tinham mais esperança porque os seus pais haviam morrido. Pessoas queriam saber uma resposta, e a Bíblia diz que muitas das vezes Jeremias se calou por não ter uma resposta para dar para o povo. Jeremias viveu uma situação tão terrível, de sofrimento, de angústia, de tristeza, porque ele não tinha mais nem para quem olhar, nem para mais quem se espelhar. A dor era tamanha, o sofrimento era tanto. E Jeremias começa a dizer: eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais paz. Ele via a situação do povo em redor, ele via a situação da nação, e ele dizia: não tem mais esperança. Mas a Bíblia diz aqui, onde nós lemos no capítulo 3 de Lamentações, que Jeremias ele começa agora a não olhar mais para ele, não olhar mais para a nação que ele estava vivendo, não olhar mais para a situação, e ele começa a olhar para Jesus, começa a olhar para Deus, e ele começa a dizer: olha, eu sei que isso tudo está acontecendo, mas eu ainda me lembro dos tempos que eu via a ministração dos meus pais lá no templo. Eu me lembro quando Deus falava e cumpria. Eu me lembro da promessa de Deus sobre a minha vida, que Ele era comigo. Eu me lembro de quando o Senhor falou que eu poderia falar que Ele era comigo. Eu me lembro dessas coisas. E Ele disse: eu vou trazer isso à minha memória, ao meu coração, porque eu tenho esperança ainda. E qual é a minha esperança, Jeremias? A minha esperança é de um futuro melhor. A minha esperança é de uma situação mudada. A minha esperança é do meu filho firme na presença do Senhor. A minha esperança é de ver o meu marido transformado. A minha esperança é de ver o meu emprego mudado. A minha esperança é de ver a minha família uma bênção. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Se você crê em Deus, se você tem esperança, levante a tua mão nessa noite, porque da parte de Deus vai para a tua vida. Continue trazendo a tua memória, porque Deus fará se cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui nessa noite já perdeu a esperança? Quantos de nós não acredita mais que Deus vai fazer? Quantos de vocês que estão aqui nessa noite que olha para a tua circunstância que você está vivendo hoje e diz: para mim não há mais esperança? Mas eu quero te dizer nessa noite que há esperança para o meu trabalho, diz o Senhor. Há esperança para, irmãos, presta atenção. Deus não vai consultar o teu passado para abençoar o teu futuro. Alguém colocou isso? Deus não vai olhar para o que você fez. Deus não vai olhar para o que você viveu ontem. Deus quer nessa
noite que você enxergue o amanhã. Deus quer que você olhe para a frente e diga: amanhã o dia pode ser meu. Amanhã eu vou me levantar, eu vou erguer a minha mão, eu vou erguer a minha voz, porque eu sei que amanhã haverá esperança para a minha vida. Se o Senhor não voltar essa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida que o amanhã será bem melhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem é que nunca vai passar por situação de aperto, de tristeza, de derrota? Aqui na igreja tem uma irmã que postou lá no Face: dor, por que tu existes? Ela está lá, quando menos espera ela aparece. Ninguém pediu aqui para ter dor e ninguém quer ter dor, mas de vez em quando ela aparece. Mas escute o que diz o profeta Isaías: foi para a minha paz, foi para a minha alegria que eu passei uns dias de amargura. Não veja a dor, irmãos, não olhe para a dor que você está vivendo como algo pesado da parte de Deus para a tua vida. Não veja desse jeito. Não veja teu problema que você está vivendo hoje como se Deus estivesse te punindo, te castigando. Essa semana uma irmã falou para mim: sabe por que meu marido é alcoólatra? Porque um dia eu falei para o meu pai que eu não queria ser igual a ele, que eu não queria ter um marido igual a ele, alcoólatra como ele. E ela acha, porque falou isso para o pai dela, casou com um marido alcoólatra. Eu disse para ela: pode parar, pode parar. Não pense desse jeito. Quando foi para você casar, alguém falou ele é alcoólatra? Ela falou, falou. Alguém disse para você não casar com ele? Disse. Mas mesmo assim eu disse que eu queria. Eu falei: não arque com as suas consequências. Não fique dizendo que é por causa de fulano, de ciclano, não. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Deus a quem você serve trabalha com a dor, trabalha com o sofrimento. Sabe para quê? Para moldar o teu caráter, para moldar a tua estrutura, para te trazer para mais perto dele, para te polir, para pegar você um metal que não vale nada, um metal bruto, e daqui a pouco você se transformar no mais puro ouro, no mais ouro 18, 24, 30 quilates. É isso que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Se você tiver esperança, ainda tem a palavra de Deus. Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Sabe o que é que Jeremias tinha em mente? Lá em Números 22, se não me foge a memória, quando desafiaram Moisés, dizendo: olha Moisés, Deus não tem chamado só a tu e a Arão não para ministrar o sacerdócio. Coré, Datã e Abirão 250. Deus falou: Moisés, eu quero tratar com esse povo. Reúne aí os chefes da família, cada chefe de cada tribo, 12. Peça para que tragam uma vara e coloque a vara perante o meu santuário. E a vara que florescer é a vara daquele que eu escolhi para ministrar na minha casa. A Bíblia diz que assim fizeram. E no outro dia, quando Moisés vai lá, a Bíblia diz que a vara de Arão, um pedaço de pau, ela tinha brotado flor e tinha amêndoas. Muito tempo depois, Deus faz a pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Estou vendo a vara de amendoeiro, Jesus.
Viste bem, Jeremias. Viste bem, sabe por quê? Porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Escute. Sabe o que é que Hebreus diz? Hebreus 10. Que dentro da arca da aliança, os utensílios, um dos que tem dentro da arca é a vara de amendoeira. Ou seja, Deus está dizendo: eu velo pela minha palavra novamente para fazer cumprir na tua vida. Sabe o que é que Jeremias fez? Ele trouxe isso à sua memória. Deus vela pela sua palavra. E Ele vela, sabe para quê? Para fazer cumprir. E eu encerro nessa noite a minha participação perguntando: o que você precisa que Deus cumpra na tua vida hoje? Você acredita que Deus ainda pode cumprir o que Ele lhe prometeu, irmãos? Quem acredita, dá glória a Jesus nessa noite. Quem acredita, dá um aleluia aí mais forte ainda. Quem acredita que Deus vela pela sua palavra para cumprir, dá um glória a Jesus para Satanás ouvir, para que você diga: eu acredito, Jesus. Irmãos, ó, a situação de Lázaro já não tinha mais nenhuma esperança. 4 dias. Se Jesus chega lá no terceiro, no segundo, no primeiro, na crença judaica diz que o espírito, quando morre, fica dando volta e volta para o corpo novamente. Então, se ressuscitar até o terceiro dia, porque o espírito ainda estava por ali. Mas 4 dias não tem mais esperança nenhuma. A Bíblia diz que quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, dependendo da tradução da Bíblia, é o menor versículo da Bíblia, Lucas 11. Jesus chorou. Jesus chorou pela situação. Jesus chorou pela incredulidade do que estava ali em volta, que não criam mais nele. Jesus chorou porque o povo já dizia assim: eu não acredito mais que a palavra pode se cumprir. Mas Jesus dá uma ordem para Lázaro, dizendo: Lázaro, sai para fora. Eu sou aquele que velo pela minha palavra para fazer cumprir. Talvez a tua situação nessa noite, minha irmã, meu irmão, esteja já como a de Lázaro, já cheira mal. Talvez a tua esperança, você diga assim: não tem mais jeito, mas Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A única coisa que Deus quer nessa noite é que você traga a tua memória. Tudo isso que eu falei aqui, você já sabe, você já ouviu. Talvez você esteja dizendo assim: já estou aqui, eu me sinto entediado. Já ouvi essas palavras 1000 vezes. Mas Deus só quer que você traga a tua memória novamente, que Ele ainda cumpre com a sua palavra. Deus quer que você olhe em tua volta e veja que não tem mais esperança, mas que você diga em você mesmo: olhe para o teu alvo nessa noite, olhe para o autor e consumador da fé e diga: eu creio, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu acredito, o meu milagre vai chegar, o meu milagre vai acontecer, o meu milagre vai, porque eu creio que Deus pode fazer e vai fazer. 38 anos na beira do tanque, mas Jesus chega até ele. Jesus chega na tua vida hoje. Jesus ressuscita a esperança na tua vida que estava morta novamente. Jesus traz a memória. Jesus traz a lembrança na tua memória hoje.
Irmão, sabe o que eu estava me lembrando? Eu estava me lembrando eu nunca passei por isso, mas os irmãos, a maioria aqui que aceitaram Jesus, a gente aceita naquele entusiasmo, naquele amor, naquela vontade, naquela fé. E às vezes dentro da casa do Senhor a gente vai se abatendo, se frustrando, se decepcionando, vai deixando de acreditar em algumas coisas, vai perdendo a esperança, não vai acreditando mais. Daqui a pouco a gente está, irmãos, o pior apóstata que pode existir, porque você não acredita mais que Deus pode, você não acredita mais de que Deus é capaz, você não acredita mais que a situação pode ser, você não acredita em uma série de coisas. E tudo isso foi aos poucos desgastando você, a tua vida. E isso aos poucos foi tirando a alegria, foi se esvaindo. Mas Jesus está aqui dizendo para você nessa noite: eu sou o mesmo quando você aceitou Jesus. Eu sou o mesmo de quando você teve uma experiência comigo. Eu sou o mesmo, eu ainda. Pode tudo ter mudado, pode tudo ter mudado, pode a tua família, os teus filhos, a tua esposa, tudo ter mudado. Jesus está dizendo assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou o mesmo. Irmãos, traga isso na tua memória. A circunstância para o meu milagre não depende do que está acontecendo na minha volta, depende da minha fé em Deus, da minha esperança em Deus, da minha crise em Deus. Se eu acredito, está tudo dando errado, mas eu acredito, então vai acontecer, porque fiel é quem prometeu. Ponto final. Aleluia. Ponto final. Quantas vezes você já passou por situação pior do que essa que você está passando e Jesus não te livrou? O apóstolo Paulo orou e ele disse assim: foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. E 3 vezes eu orei para que Deus removesse esse espinho na minha carne. Mas a resposta de Deus para mim foi: Paulo, a minha graça te basta. O que você espera de Deus nessa noite? A graça dele basta para a tua vida. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque se eu tenho Ele comigo, irmãos, pode ter o espinho que tiver, pode ter a dor que tiver, viu, Cátia? Mas o Senhor diz para você nessa noite: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está pensando que você vai morrer fraco desse jeito? Você pensa que está fraco? Você pensa que você vai ficar ainda nessa situação por muito tempo? Você pensa que a tua vida vai continuar desse jeito, que a tua família vai continuar desse jeito? Jesus falou: o meu poder, ele vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Aí diz: quando penso que eu estou fraco, tem alguém fraco aqui nessa noite? Se tiver alguém se sentindo fraco nessa noite, comece a receber nessa noite, comece a sentir o poder de Deus na tua vida, a força de Deus inundando a tua vida. Traga isso à tua memória, porque isso vai te dar esperança. Vai te dar esperança. Irmãos, o irmão Edmilson falou aqui uma série de coisas, irmãos ouviram. Eu estava ali analisando, e eu fiquei assim,
mão do Senhor me pegou e me levou para o meio do vale. Quem foi que pegou Ezequiel? Ele teve a visão, ele diz assim: a mão do Senhor me pegou e me levou para onde? Quem foi que pegou Ezequiel? Foi Satanás? Foi o diabo? Foi quem? A mão do Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que quando a mão do Senhor pega alguém para levar para o meio do vale, você pode até se achar que está sozinho, você pode até se sentir abandonado, você pode até se sentir desprezado, mas é a mão do Senhor que vai estar sobre a tua vida. A mão do Senhor não vai te pegar para te levar para o vale e te deixar lá, não. Ela vai te pegar para te levar para o vale, mas ela vai estar com você. De dia vai estar uma nuvem, ó, fazendo sombra para você. De noite vai estar uma coluna de fogo para te aquecer do frio. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus nunca te perdeu de vista. Jeremias estava vivendo isso. Ele estava pensando: todos me abandonaram, a família, parei, tudo me abandonou. Mas ele disse assim: eu quero trazer a esperança ao meu coração, à minha memória, as coisas boas, porque se eu me alimentar das coisas boas, isso vai me dar esperança para o que Deus vai fazer lá no futuro. Eu só vou citar aqui duas coisas para encerrar. Você prefere ser Sansão? Ou você prefere ser Davi? Sansão começou bem, chamado por Deus, separado, nazireu, podia fazer uma série de coisas, homem abençoado, tinha o Espírito de Deus, mas foi traído por uma prostituta e perdeu toda a presença de Deus. Davi começou desprezado, ruim, excluído da família, mas terminou Deus dizendo: eu achei Davi, um homem segundo o meu coração. Deus te achou nessa noite, irmãos. Deus achou a você nessa noite. Tem um hino que diz: eu não sei o que os teus olhos viram em mim, e que valor o Senhor viu em mim para me escolher e em teu nome fazer a diferença. Não fosse vós que escolhesse a Deus, mas Deus que escolheu cada um de vocês que está aqui nessa noite. A gente ouviu ontem aqui a pregadora dizendo, Salmo 139, substância ainda era informe, era ainda a fecundação do óvulo com o espermatozoide, mas a Bíblia diz que o Senhor já sabia tudo ao teu respeito, ao meu respeito. Então, irmãos, saiba que nada vai fugir do controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Essa situação está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. Então, nessa noite, friso novamente para encerrar. Fique de pé. Coloque isso na tua memória, no teu coração, porque isso te dará esperança para o amanhã, em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus essa noite?